Meus irmãos, vocês estão em casa, nós estamos aqui, louvado seja Deus, pela possibilidade de cultuarmos juntos, apesar de estarmos separados, em circunstâncias diferentes, você na sua casa, no aconchego do seu lar, e a gente aqui. Eu tenho pensado que o templo, nesses dias, eu tenho pensado que o templo, ele serve para nos trazer a um momento fechado, a um momento focado. Em casa não é bem assim. Em casa nós fazemos outras coisas, outras atividades. E o templo nos serve de caixa, de módulo. Então nesse módulo, nessa caixa, nós ficamos focados. Ficamos aqui sentados durante 1h30. Alguns, pelo dinamismo da sua mente, tem que sair para tomar água, mas em geral, a grande maioria fica sentada 1h30, e isso é importante para que a reflexão das músicas, da palavra lida e da mensagem alcance mais o nosso coração. Então no próximo domingo nós seremos novamente enquadrados aqui em nossa nave. Estaremos juntos aqui no templo, domingo de 9h30 da manhã e à noite às 18 horas. Então você virá da sua casa com álcool líquido em gel, álcool 70, com máscara. Muitos de nós já vacinados. Então você vem e nós vamos aqui modulados, enquadrados, portas fechadas. Vamos cultuar a Deus juntos e vamos celebrar a ceia do Senhor. Próximo domingo de manhã e à noite. De manhã 9h30, à noite 18 horas. Estão todos convidados e convocados. Faço um apelo a você que essa semana seja uma semana de consagração. Que o inimigo das nossas almas não encontre lugar em nossas vidas nesses dias. Para que domingo tenhamos um dia de adoração a Deus, de reflexão profunda, de entrega total. Então passe a semana em oração por isso. Passe a semana se santificando, para que quando cheguemos no domingo, estejamos aqui, não somente a caixa, não somente o corpo, a carne, mas o Espírito. Em espírito e em verdade, louvemos a Deus no próximo domingo, de manhã e à noite, celebrando a ceia do Senhor dignamente. Então, renove a sua aliança com Deus durante a semana. Mantenha-se firme. O Senhor nos chamou para a santificação. O Senhor não nos chamou para o pecado, nos chamou para a santificação. Então, passe a semana na presença do Senhor. Na quarta-feira à noite, às 19h30, também faremos culto presencial. Quarta-feira à noite, 19h30, também teremos culto presencial. Se você puder vir, venha. Se você achar mais cômodo em casa, fique em casa, assista em casa, se proteja. Mas se você puder vir, se você estiver bem protegido pela vacina ou pela máscara, o álcool gel e coisas assim, venha. Vale a pena cultuarmos juntos, ouvir a mensagem. Deus há de falar ao nosso coração. Então assista a esse culto que nós
prestamos a Deus, e espalhe, mande para seus amigos o link, para que eles também participem. Louvado seja Deus. Receba o nosso abraço e permaneça até o fim na presença do Senhor. Deus nos abençoe e se agrade de nós. Amém. Nós vamos cantar o hino 23 do HCC, é o Salmo. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, glória. Cantemos em pé. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Amém. Amém. Vamos continuar nesse momento. Agora a gente vai fazer a leitura que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 118. Vamos ler do 1 ao 4. Você que está em casa também pode participar conosco desse momento, fazendo a leitura também aí na sua casa. Divulgue, como o pastor disse, divulgue esse culto, que outras pessoas possam ter essa mesma oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura que se encontra em Salmos 118, do versículo 1 ao versículo 4. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Amém. Vamos nesse momento louvar ao Senhor, hino 25 do cantor cristão, Amor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor!
tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos desvendar o ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Nesse momento vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse culto que prestamos a Ele. Então a gente vai orar, tanto agradecidos pelo culto, também pelas nossas vidas e pedindo a Deus também por aqueles que se encontram enfermos. Ontem a gente viu que devido a essa doença já chegamos ao número de 500 mil mortos por essa doença aqui no Brasil. Infelizmente, né, a gente fala isso com pesar e a gente deve continuar orando pelas famílias que perderam seus parentes, nossos amigos também. Então que Deus possa estar à frente de tudo isso, como já tem estado, né? Então eu vou orar nesse momento agradecendo também por isso, pedindo por isso e agradecendo pelo culto. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, ó Deus, dura para sempre. Obrigado, ó Deus, porque o teu amor se renova a cada dia em nossas vidas. Que o Senhor venha estar, ó Deus, recebendo as nossas vidas nas tuas mãos. Recebe esse culto, ó Pai, que prestamos ao Senhor. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha estar nos colocando mais diante de Ti, ó Deus. Tanto através desses momentos de culto, como igreja, como em casa também, ó Deus, que a gente possa se colocar diante do Senhor cada vez mais. Recebe, ó Deus, a vida de cada um dos irmãos que estão em casa nesse momento. Recebe a vida dos irmãos que aqui estão presentes. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações durante esse culto. Nós te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque em nenhum momento o Senhor nos abandona. Em nenhum momento, ó Deus, o Senhor nos deixa só. Como a Tua palavra diz, o Senhor estará conosco sempre. Então, ó Deus, é nisso que nós confiamos, é nisso que nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Nesse momento também, ó Deus, queremos te pedir, toma conta daquelas famílias enlutadas, ó Deus. Tivemos, ó Deus, as notícias, muito tempo a gente tem ouvido notícias de pessoas que têm falecido por causa dessa doença. Então, ó Deus, conforta a vida de cada família. Ser com cada um desses familiares, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Ser com as nossas vidas, que perdemos muitos amigos nossos, conhecidos. Então, ó Deus, nos dá força. Que esse momento de dor, esse momento de sofrimento momentâneo que a gente tem passado, que isso sirva para nos fortalecer no Senhor, ó Deus. Que nós possamos confiar mais no Senhor, ó Deus. A gente tem visto, ó Deus, medicamentos, vacinas, mas nós confiamos no Senhor. E é através dessa confiança que nós colocamos as nossas vidas, ó Deus. O nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossos estudos, nossa família. Que o Senhor venha estar, ó Deus, recebendo cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco. É o que te peço, ó Deus, te agradeço. Continua falando conosco durante esse culto. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra lá em Isaías, capítulo 63 e o versículo 7. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Amém.
Vamos ter agora o nosso momento do ofertório. Eu queria convidar a nossa irmã Cássia, ela vai ficar aqui à frente, enquanto ouviremos uma música. Logo em seguida ela irá orar agradecendo a Deus por esse momento. E você que está em casa também pode participar. A mídia tem divulgado, tem colocado aí os dados para esse momento do ofertório. Então, em casa, você também pode participar durante a semana. Os irmãos que tiverem dificuldades, podem nos avisar também que uma equipe de diáconos está disposto para ir ajudar o irmão, seja para ir buscar, ou seja para alguma ajuda, a igreja está sempre disposta. Cantaremos a música Deus de Amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Do início. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar
adoro, Deus de amor. Amém. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã, Senhor, abençoada, onde estamos na Tua casa, casa de oração. Aceita, Senhor, esse culto que é oferecido ao Senhor. Todos os louvores, Senhor, toda adoração é para Ti, Pai. Te agradecemos pela entrega dos dízimos e ofertas nesse momento, Senhor. Ó Deus, abençoa os Teus servos, Senhor, para que continue contribuindo com a Tua casa, Senhor, e os trabalhos. Muito obrigada por essa manhã. Que hoje, Senhor, quem ouvir a palavra do Senhor, seja convertido o seu coração a Ti, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Cantemos o hino 97. Jesus veio aqui. Oh, como é tão singular
Amém. Vamos fazer a leitura que se encontra em João, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 4. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Continuamos nesse momento louvando, hino através do hino 399 do cantor cristão, Cantarei de Jesus Cristo. Fiquemos em pé, os que estão aqui. Cantarei de Jesus Cristo, que sofreu para me salvar. Ele sobre a cruz foi morto, cada pena me livrar. Cantarei de Jesus Cristo, sua graça exaltarei. Encontrou-me muito aflito e descanso nele achei. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei sua graça que revela e me encontrou. Com amor e piedade, Ele me regenerou. Vamos cantar novamente a segunda estrofe. E nós cantamos a terceira estrofe como se fosse um estribilho. Nós cantaremos a segunda estrofe, cantarei de Jesus Cristo, a sua graça exaltarei. Depois cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Certo? Segunda estrofe. Cantarei de Jesus Cristo, sua graça exaltei. Encontrou-me muito aflito e descanso nele achei. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele sobre a cruz foi morto, meus pecados apagou. Cantarei de sua graça, rebelde me encontrou. Com amor e piedade, Ele me regenerou. Cantarei que Jesus Cristo com amor me resgatou. Ele
texto que se encontra lá em João, capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Pode sentar, os irmãos do coral vão ficar em pé, que vamos nesse momento ouvi-los. Logo em seguida, ouviremos a mensagem de Deus através do seu servo, pastor Lucas. Então, nesse culto dessa noite, se coloque diante de Deus, estejam atentos ao que Deus tem a falar aos nossos corações.
subiremos para o lar e eternamente iremos louvar. Enquanto esse grande dia, enquanto aquele dia não chega, nós lutamos, nós batalhamos, porque sabemos Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a sua paz e a sua graça estejam sobre todos e cada um de nós. E que, ao abrirmos as Sagradas Escrituras, possamos ouvir mais uma vez a voz do nosso Deus e Pai falar ao nosso coração. E mais uma mensagem, porque esse é o desafio que temos sempre que estamos aqui nesse púlpito. Expor a Bíblia, entregar uma mensagem dentro de tantas mensagens que há ao longo da Bíblia Sagrada. E algumas mensagens dentro desse conjunto, elas são importantíssimas, elas são necessárias, essenciais, para que entendamos o plano de Deus, o propósito de Deus na criação e para as nossas vidas. Refletia ontem com os adolescentes no livro de Eclesiastes a respeito do tempo. E o que aprendemos ali na reflexão de ontem é que precisamos olhar esse aspecto, essa dimensão da existência que é o tempo, à luz do grande plano de Deus. Tudo tem um propósito, há um tempo certo, preparado por Deus para tudo que acontece debaixo do sol, à luz desse grande plano que é redimir um povo, que é trazer para a eternidade um povo exclusivamente seu. E essa mensagem que entregarei para vocês nessa noite é uma mensagem de Pedro, o apóstolo, que faz parte desse conjunto de mensagens importantíssimas e que vai clarear e que vai esclarecer melhor para nós aquilo que Deus está fazendo na história e nas nossas vidas. Por isso, lhe convido a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos. Ainda há essa discussão, esse debate, se o melhor nome para esse livro seria Atos dos Apóstolos, ou talvez Atos dos Apóstolos sob a orientação do Espírito Santo, ou ainda Atos do Espírito Santo, mas gostaria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 2, nós iremos ler a partir do versículo 14. Atos 2, 14. Para situarmos nesse capítulo e nesse contexto, estamos avançando um pouquinho aqui
nesse capítulo, mas antes, a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele passa aquele tempo ressuscitado, conversando com seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus. É essa a mensagem que Jesus deixa, a mensagem do reino de Deus, quando ele ressuscita. Faz esse pedido, ou mais do que um pedido, essa ordem, para que os discípulos permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto. E é isso exatamente o que acontece, o derramamento do Espírito Santo nos discípulos, dando origem, assim, à obra missionária, aquilo que a gente entende hoje como a igreja. A igreja nasce, surge, a missão nasce, surge sob o poder do Espírito Santo derramado na vida de homens e mulheres que levaram adiante a mensagem do reino, a mensagem de Jesus. E aqui há uma confusão quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus é derramado, porque aqueles que contemplavam essa cena, aqueles que contemplavam esse fato, acharam aquilo muito confuso, principalmente porque aqueles discípulos estavam falando em diversos idiomas. E no finalzinho desse acontecimento, há justamente essa pergunta, porque aqueles homens perguntaram o que eles estão falando em diversas línguas, em diversos idiomas, e ficaram perplexos o que isso afinal quer dizer. Outros, porém, zombavam, dizendo que aqueles homens estavam embriagados. Então, esse fato da descida do Espírito Santo trouxe perguntas, indagações àqueles que contemplavam essa cena e esse episódio. E essa mensagem surge quando Pedro se levanta. É isso que vai dizer o versículo 14. Pedro se levanta com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, provavelmente 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Preste atenção nessa profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos.
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões, os laços, as dores da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, essa é parte da mensagem de Pedro nesse contexto que eu acabei de dizer. E essa mensagem tem um destinatário, ou destinatários, que são os judeus. Essa grande mensagem é dirigida, endereçada aos judeus. Judeus tanto de nascimento, como judeus religiosamente. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Mais do que um destinatário, nós temos também aqui o tema principal dessa mensagem. E o tema principal dessa mensagem indica, aponta que aquilo que acontecera, morte, vida, ressurreição, ascensão de Jesus, era algo para o qual os israelitas deveriam estar preparados. E aqui já temos um imenso desafio, porque nós temos Pedro, apóstolo, se dirigindo a judeus que tinham acesso à revelação de Deus, que tinham acesso àquilo que foi anunciado pelos profetas, aquilo que estava na lei, e que por terem acesso a essa informação e nesse sentido serem privilegiados por isso, ele esperava que eles entendessem que tudo aquilo que aconteceu, a chegada de Jesus, sua vida, seu sacrifício, a sua ressurreição e ascensão, era o cumprimento das profecias que no Antigo Testamento foram feitas a respeito do Messias, a respeito do Cristo, a respeito do enviado, do ungido de Deus. E assim também é nas nossas vidas. Nós que tivemos acesso e temos acesso à revelação, liberdade para ler, para estudar, para andar com a Bíblia Sagrada. Quantos não tiveram essa revelação de Deus através das Escrituras Sagradas? E por isso há essa necessidade urgente da missão, das missões de Deus ainda no mundo, através dos seus servos e servas. E o grande desafio que se apresenta para nós aqui é não estarmos preparados diante da informação e do acesso que temos da revelação de Deus. É sermos omissos, negligentes, dispersos, irresponsáveis diante do privilégio que tivemos a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas, com os judeus. E aqui a primeira e a maior tarefa da pregação apostólica, da pregação dos apóstolos, era ocupar-se do escândalo da cruz. Quando Pedro se refere a essa profecia de Joel, ele aponta para a cruz.
para a cruz de Jesus. E a grande tarefa dos apóstolos era ocupar-se do escândalo da cruz, porque, por incrível que pareça, a cruz foi um obstáculo, a cruz foi uma barreira que impediu, de alguma forma, os judeus, os israelitas, de reconhecerem Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador. Isso, de certa forma, poderia ser explicado porque o povo de Deus, historicamente, é um povo que sofre, é escravizado, humilhado, maltratado. Há nações que representam para o povo de Deus aquilo que de pior pode acontecer na história da humanidade. Nações essas que atendem pelo nome de Egito, Babilônia, Assíria, Roma, só para falarmos das principais, mas outras se apresentaram ao longo do caminho com essa tamanha crueldade, trazendo para o povo choro, perda, humilhação, separação. E a expectativa que havia ao longo da história de um Messias, de um Cristo, guerreiro, militar, queria restaurar todo o esplendor do reino davídico. Israel novamente seria uma nação próspera. Nesse sentido, ao invés de ser oprimida, Israel, quem sabe, iria até oprimir, iria ter nações vizinhas servindo a Israel. Mas se isso não acontecesse, que ao menos Roma saísse do caminho nesse contexto, que o povo de Deus pudesse ao menos respirar, pudesse ao menos viver, já que estava sobrevivendo diante de tantos desafios. E a pregação dos apóstolos, a pregação de Pedro, colocam em evidência a cruz de Cristo como se desse um relevo, porque era difícil para o israelita, para o judeu, conceber a imagem de um Messias sofredor. Era inconcebível, era indesejável um Messias que se apresenta como servo sofredor. E o que é mais interessante é que há a imagem sim desse Messias, desse ungido, como um rei. Mas se a gente for avançando, e a imagem desse rei está em Salmos, muito presente, a construção da imagem desse rei, mas se a gente for avançando um pouco, a gente chega na literatura profética e vai ver ali a imagem desse servo sofredor. Então, veja outro desafio que se apresenta para nós, como aqueles que têm acesso à revelação de Deus sempre foram muito seletivos. Isso aqui é importantíssimo. Sempre foram muito seletivos naquilo que mais lhe convém ao ler as Sagradas Escrituras. Sermos parciais, sermos toleráveis ou intoleráveis
à luz das Sagradas Escrituras, com aquilo que nos convém. Usando a Bíblia, a revelação, como um pretexto para todo tipo de comportamento que nos agrada, que nos convém. Então, os judeus e israelitas tinham para si apenas parte do Messias apresentado ao longo das Sagradas Escrituras. E aqui, a crucificação de Jesus era um problema muito sério, inclusive para os seus próprios discípulos. A imagem mais clara que posso utilizar disso é a raiva do próprio Pedro, quando tentam chegar a Jesus para dar início ao seu sofrimento e à sua posterior crucificação. O próprio Pedro, que se levanta, toma a palavra, com certeza naquele tempo não o microfone, mas algo que poderia chegar ao alcance de todos, ao ouvido de todos. A realidade da cruz foi extremamente difícil para o próprio Pedro. Isso aqui é interessantíssimo para nós e se apresenta como outra grande lição. Eu não sei como eu poderia ser mais claro, mas espero que você entenda aquilo que eu vou falar. O símbolo do discipulado com Jesus é a cruz. Um povo que honra a Deus, que dá testemunho do poder do Espírito Santo e tem a imagem de Cristo formada em si, deve tomar a sua cruz. Não sei como eu poderia ser mais claro, mas o símbolo, a imagem do discipulado de Jesus não é a espada. Pedro achou que era. O símbolo do discipulado de Jesus não é uma arma de fogo. É necessário dizer isso. O cristão não aponta a arminha. O cristão toma a sua cruz. E aqui Pedro se levanta também falando dos últimos dias. Os últimos dias anunciado pelo profeta Joel no seu livro, capítulo 2, versículos 28 a 32. Pedro tem acesso a essa passagem, a essa profecia, e afirma o que vocês acabam de ver. O que está ocorrendo é aquilo que já foi dito por intermédio do profeta Joel. E aqui havia essa expectativa dos discípulos, da igreja primitiva, dos apóstolos, de que eles estavam vivendo de fato os últimos dias e viviam com um caráter de urgência na missão, como se Cristo fosse voltar dentro de alguns dias, meses, talvez no mais tardar alguns anos. Isso se apresentou como uma grande dificuldade, porque à medida que os discípulos e alguns irmãos da igreja primitiva foram morrendo sem ter acesso à volta de Jesus, isso causou algum tipo também de dificuldade na igreja, pelo fato de esses irmãos e irmãs não terem contemplado, visualizado, experimentado a volta de Jesus. Então havia esse senso de urgência, a missão é para ontem, Cristo vai voltar daqui a pouco.
Isso é uma ideia que perpassa todo o Novo Testamento. Estamos hoje, como igreja do século 21, vivendo os últimos dias. O Frank Stagg, ao comentar essa passagem do profeta Joel, ele vai dizer, abre aspas, que em Jesus Deus está afirmando os seus soberanos direitos sobre os homens e está libertando o seu soberano poder para a vitória do seu reino. Repito, em Jesus, Deus está afirmando os seus soberanos direitos sobre os homens e está libertando o seu soberano poder para a vitória do seu reino. Nesses últimos dias, que apontam para aquele grande e glorioso dia do Senhor, é isso que Joel está falando. O reino de Satanás está sendo destruído pelo reino de Deus. E a maior arma dessa vitória é a cruz de Jesus. Para que fique melhor a nossa compreensão e o nosso entendimento, o maior instrumento da vitória do reino de Deus é a cruz de Jesus. O reino de Deus vai dando os seus sinais quando estamos sob o poder e a orientação do Espírito Santo derramado sobre nós, nos levando a ter um amor sacrificial, nos levando a tomar a nossa cruz, nos levando a servir ao próximo, nos levando a abrir mão dos nossos próprios interesses por amor a Deus e por amor ao próximo. E o reino de Satanás vai perdendo seu espaço, porque é um reino marcado pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade, pela arrogância. Então esse é o reino de Deus que vai dando os seus sinais através da cruz de Jesus. E aqui nós temos também um tom evangelístico nessa mensagem. Já foi falado do destinatário, judeus, israelitas. O tema principal dessa mensagem, e aqui o tom, aqui a dinâmica dessa mensagem, que é uma dinâmica e um tom evangelístico, que aparece claramente no versículo 21, quando ainda na profecia de Joel está escrito assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cito novamente o Frank Stagg, comentando esse texto, quando ele vai dizer: em Jesus encontramos a Deus direta e pessoalmente, confiando a Jesus pela fé a nossa salvação. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus está diante de nós. Jesus está diante dos nossos olhos, pela fé, concedendo salvação a todo aquele que crê e invocar o seu nome. Porque a partir daí, crendo pela fé, invocando o nome do Senhor Jesus, é que temos parte na vida com Deus, ou na vida de Deus, pensando, sentindo, escolhendo e trabalhando com Ele. Isso é salvação. Salvação é crer em Jesus pela fé,
invocar o seu nome em fé, com fé, e a partir daí compartilhar a vida de Deus, a vida com Deus, pensando, agindo, sentindo, trabalhando como Ele. É termos esse alinhamento com Deus. A salvação, então, chegou para as nossas vidas. Para chegar ao final, nós temos aqui a realidade da morte e da ressurreição. Porque nós precisamos olhar, perceber, entender a ressurreição à luz da vida de Jesus. Não tem como a gente dissociar essas duas realidades, vida e morte, à luz da ressurreição. Aqui nós temos, eu gosto de pensar nessa imagem, ouvi isso uma vez e me marcou de alguma forma para que eu possa entender a salvação em Cristo Jesus. Imaginarmos aqui a Trindade numa conversa, pensando como o problema da humanidade, do pecado, seria resolvido. E o filho chegando para o pai, dizendo: papai, eu vou resolver isso. Como você fará isso, meu filho? Eu vou dar a minha vida, o meu corpo, por amor a todos os homens e todas as mulheres que aceitarem pela fé o meu sacrifício. E imaginemos aqui o quanto que isso é difícil para um pai. Ouvir um filho dizer que vai dar a sua vida por amor a outros. E já não bastasse isso, por amor a outros que são rebeldes, desobedientes, duros de coração, na linguagem que Pedro usa nessa mensagem, que vai dar a sua vida por amor a homens iníquos. Jesus não morre como um mártir que está entregue à própria sorte. Jesus sabe, está consciente do seu sacrifício. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. A obra está feita, a obra está acabada. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Pedro usa essa expressão, homens iníquos. Provavelmente se referindo aos romanos. Mas aqui ele está se dirigindo aos judeus, como falei. E temos judeus e romanos se unindo para crucificar o Cristo, o Messias. E Pedro não passa a mão na cabeça. E Pedro não alivia. Vocês mataram o Cristo, o Messias. Vocês o crucificaram através da mão de iníquos. Isso é muito interessante.
Porque se o tema central dessa mensagem é que os israelitas deveriam estar preparados para vivenciar tudo aquilo que aconteceu, agora eles estão participando, se responsabilizando pela morte de Jesus, sem saber, ou talvez muito conscientes disso, estavam cumprindo fielmente aquilo que foi anunciado pelos profetas. Que grande desafio para mim e para você hoje, essa mensagem. Eu não queria ser tão metafórico aqui e não entenda isso como uma comparação, mas entenda isso como algo literal. Por quantas vezes continuamos a matar e a crucificar a Jesus? Pensamentos, ações, comportamentos, interpretações. Você acha que é só romano e judeu que mata Jesus? Brasileiros também têm essa capacidade. E a ressurreição aqui, ela jorra uma luz sobre a morte de Jesus. E é a partir daí, da ressurreição, que acende, que clareia, que esclarece para nós a morte de Jesus. Nós não vemos ela como uma derrota, e agora podemos reinterpretá-la como um triunfo último e definitivo que nos dá acesso a Deus, o nosso Pai. Vocês crucificaram, vocês mataram a Jesus através das mãos de homens iníquos, que não tinham acesso como vocês à revelação de Deus. Porém, versículo 24, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aquela cruz parecia ser o fim. Aquele túmulo foi a sentença última. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou, por isso vão, anunciem, preguem o evangelho do reino em todos os lugares, para todas as pessoas que estiverem ao alcance da voz de vocês. A ressurreição de Jesus é o triunfo da vida sobre a morte. E agora nós vivemos nesse conflito de épocas entre o já agora, que o Espírito é derramado sobre nós, e o ainda não, porque esperamos, aguardamos, ansiamos a volta do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Enquanto esse grande dia de Joel, grande e glorioso dia de Joel, não chega, possamos
viver os últimos dias, em primeiro lugar, com muita fé em Cristo. Esse termo parece que perdeu o seu sentido, mas eu queria resgatá-lo nessa mensagem. Muita fé em Cristo. Que nesses últimos dias a cruz seja o símbolo, seja um instrumento da presença do reino de Deus entre nós. E que, em último lugar, possamos atravessar a existência com a ressurreição iluminando as nossas vidas, com a ressurreição iluminando a nossa igreja, com a ressurreição iluminando esse tempo de pandemia que temos atravessado. Para aqueles que têm dormido no Senhor, sabemos, não é uma despedida, mas é um até breve. Daqui a pouquinho iremos nos encontrar. Com Cristo voltando, ou nós partindo para junto do Pai, iremos nos encontrar para desfrutarmos a eternidade ao lado de Deus e ao lado dos nossos irmãos. Se você recebe essa mensagem no seu coração e agora entende a fé em Cristo, a sua cruz e a sua ressurreição, o meu pedido é que de alguma forma você sinalize isso aí na sua casa, ligando para aqui, para a igreja, informando algum irmão, alguma irmã. Nós estamos aqui para caminharmos juntos, como discípulos e seguidores de Jesus, até aquele grande dia em que Jesus voltará. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, com os nossos corações quebrantados, compungidos, assim como os corações daqueles que ouviram essa mensagem. A Tua palavra é viva e eficaz. Essa mensagem de Pedro é endereçada, é destinada para nós também hoje. Nos lembrando do compromisso que nós temos com o Teu Filho Jesus. A sua cruz e a sua ressurreição. Por isso, continua a derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, inundando a nossa vida, enchendo o nosso ser, para que possamos levar adiante essa mensagem de salvação. Perdão, ó Deus, por deixarmos tantas vezes Jesus naquela cruz. Dar-nos o Teu perdão, a Tua graça,
tua misericórdia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que nós estejamos preparados e prontos para aquele grande dia em que o Teu Filho voltará, ou que o Senhor virá nos buscar. Prepara-nos para esse dia. Em Cristo Jesus. Amém. Cantaremos o hino 460 do HCC. Cristo em minha vida. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica meu querer. Ele deu-me tudo, vindo morrer em meu lugar. Cristo em minha vida trouxe paz e perdão sem par. Logo vem o dia quando Jesus irá voltar. Cristo em sua graça vai meu ser glorificar. Deus, o Pai das luzes, mostrou ao mundo a solução. Cristo em minha vida representa a salvação. Amém. E o amor de Deus, o nosso Pai, Pai das luzes, que a maravilhosa graça de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, sua igreja, seus discípulos, seguidores, e sobre toda a igreja espalhada ao redor do mundo, agora e para sempre. Amém. Uma semana à luz da ressurreição de Jesus para todos nós.